E aí qual que é a percepção que se deixa e se fala, né, que se declara, né? É que grande parte do que é bonito, né, que é lindo, é relacionado ao branco. E aí tudo, né, que é ruim, de sujo, feio, está relacionado ao negro, então deve ser rejeitado. Inclusive na nossa apostila vai apresentar uma pesquisa feita junto à criança para trabalhar para pensar, refletir sobre essa questão, né? É comum a ausência de anjos negros, como eu já disse, rainhas negras, né? A festa junina com porta-bandeiros negros nos desfiles comemorativos da escola, né? Não estou falando da escola de samba, estou dizendo quando tem o desfile de 7 de setembro, se escolhe quem? Se escolhe aluno branco para poder segurar a bandeira. E essa invisibilidade, né, ela é seletiva, ela tem como parâmetro a cor mesmo, para invisibilizar a criança negra no cotidiano da escola, e como se isso parecesse natural. Inclusive vai fazer que as próprias crianças negras não lutem para aparecer, porque elas já sabem que ali não é um espaço dela, pelo menos em tese, diante de tudo isso que a gente tem discutido aqui. Bom, e aí diante disso, existem vários questionamentos. Alguns deles qual deve ser a formação dos professores para dar conta do trato dessa escola, né, que trabalha as questões étnico-raciais? Qual que deve ser essa formação? Quais as implicações da falta de percepção dessa análise crítica com relação a esse conteúdo ideológico transmitido pela televisão brasileira, por exemplo? Agora a gente começa a perceber, não na televisão aberta, na Netflix a gente começa a perceber um empoderamento da população negra. Então, a gente começa a ver, por exemplo, tem uma série Bridgerton que vai tratar de questões de gênero de uma maneira muito interessante e coloca na realeza várias figuras negras, inclusive a rainha, né? E isso é algo muito recente na história, inclusive, do filme. Nós estamos no ano de 2021, no ano de 2019 teve um movimento muito forte, porque não houve indicação de atores e atrizes negras para o Oscar, né? Se eu não me engano, o número foi muito baixo. Então teve um movimento muito forte por parte de vários atores e atrizes pela necessidade de reconhecimento dessa população negra também com visibilidade, né? Então a gente começa agora a caminhar para esse processo de discussão com relação ao debate sobre o racismo. E isso não quer dizer que esse racismo está superado, né? Isso não quer dizer que esse racismo ele não exista. Na verdade, ele precisa vir ser colocado à mesa e esclarecido a todos, né? De uma maneira bastante objetiva. Por quê? Porque na medida em que eu escondo isso, em que eu deixo de debater, eu naturalizo. Bom, e aí como esse docente, né? Ele vai, como você na qualidade de professor, de professora, deve tratar questões que diretamente estão ligadas, né, implicam nas questões do racismo e que você percebe na escola. Bom, o primeiro ponto, professor, professora, eu não posso ignorar, não posso de jeito nenhum. Primeiro ponto é que se eu, por exemplo, escuto um aluno branco chamando um aluno negro de macaco, de chimpanzé, ou fazendo menção ao cabelo, ou fazendo menção à questão da religião, eu tenho que chamar esse aluno e eu tenho que tratar isso, né? Eu tenho que tratar como? A partir do diálogo, né? A partir do diálogo com aquela criança. E você sabe que é muito interessante nós pensarmos nas questões pautadas naquilo que chamamos de ideologia, de que em tese, pessoal, quando se fala de ideologia de gênero, por exemplo, e o projeto Escola Sem Partido, seria algo que fosse mais ou menos assim: se a família do aluno não quisesse que o tema fosse tratado, a escola não trataria. Isso não se aplica ao racismo, porque se a família da criança também for racista e tiver uma postura racista, isso precisa ser tratado. Tratado em que sentido? É pelo diálogo. A nossa arma é o diálogo formativo, informativo.
problematizador, é o que você precisa fazer. Então, na medida em que o aluno ofende o outro, chama, por que você chamou ele disso? Não, você não pode, não, ele não é um macaco, e a cor da pele dele não o faz ser um macaco, né? Ele é um humano igual a você, isso precisa ser dialogado. E na medida em que você percebe que isso persiste, isso precisa ser tratado em forma de projeto, ou seja, de uma maneira mais ampla. Isso precisa ser debatido por toda a escola. Por quê? Porque na medida em que você ignora isso, você também está sendo condescendente dessa situação. E isso não pode acontecer por parte do professor na sua atuação pedagógica. Bom, é lugar comum no espaço de sala de aula alunos brancos referindo a colegas negros de forma preconceituosa, que é o que eu disse, né? De outro lado, a criança negra também reage às provocações com agressividade às crianças brancas. Essa sensação de intolerância, né, que é aflorada nesse comportamento, nesse espaço escolar, ele precisa ser rebatido com um posicionamento do professor que não pode ser pautado no apelo religioso. Porque o professor não pode falar, não, Deus, aqui na apostila, no texto, vai dizer o seguinte, que às vezes o professor vai fazer dentro dessa lógica, né, com apelo religioso, dizendo que somos filhos do mesmo pai, que portanto somos todos iguais. Não, isso é suavizar o problema. Isso é tratar de maneira simples algo que é bastante complexo e que precisa ser tratado, né? E aí quais são as formas? Aí a apostila vai trazer, por exemplo, vai chamar o aluno de cabelo de bombril, neguinho, pinche, saci, né? Esse tipo de conflito, ele também é bastante comum nesse espaço de sala de aula, inclusive comportamento dos próprios professores, que inclusive é algo que a apostila traz, dizendo que, eventualmente, o professor que apresente uma conduta racista também precisa repensar a sua prática.